Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. My Lord Chancellor, Mr. Speaker, Mr. Prime Minister, Lord Speaker, ao Speaker, os porta-vozes, primeiro-ministro, lordes e integrantes da Casa dos Comuns, da Câmara dos Comuns, eu já tive muitas honras, mas a oportunidade para me dirigir à mãe dos parlamentos, Westminster Hall. Os últimos três que estiveram aqui, o último foi o Papa, Sua Majestade a Rainha e Nelson Mandela. Esses foram os três últimos que falaram aqui. O que pode ser o fim de uma piada muito engraçada. Eu venho hoje aqui para reafirmar uma das alianças mais antigas, mais fortes que o mundo já conheceu. Já foi dito que os Estados Unidos e o Reino Unido dividem uma relação especial, têm uma relação especial, e também essa relação é muito analisada, quando há qualquer estresse entre nós, por nossa imprensa. Todas as relações têm seus altos e baixos. A nossa já teve problemas com a questão dos impostos e do chá. Ele se refere justamente à independência dos Estados Unidos, e já houve momentos também que o parlamento já pegou fogo, mas com sorte deu certo desde então. A razão dessa amizade tem a ver com nossa história dividida, nossa história comum, nossa herança comum, a língua, a cultura, essa parceria entre os nossos governos. Nossa relação é especial por causa dos nossos valores e crenças. Uniu os nossos povos ao longo das épocas. Séculos atrás, quando reis, imperadores e senhores da guerra reinavam no mundo, foram os ingleses que primeiro falaram das liberdades e direitos do homem na Magna Carta. Foi aqui, nesse hall aqui, onde a lei se desenvolveu pela primeira vez. As disputas foram resolvidas, os cidadãos vieram escolher seus líderes. Ao longo do tempo, o povo desse país já passou por problemas para garantir sua liberdade, propelidos pelas ideias do iluminismo, e houve então a chamada English Bill of Rights, o direito de eleger o parlamento que se reúne hoje aqui. O que começou nessa ilha inspirou milhões na Europa e em todo o mundo. E talvez ninguém teve mais inspiração dessas noções de liberdade do que os colonos do outro lado do Atlântico. Como o Churchill disse uma vez, a Magna Carta, a noção de habeas corpus, e a lei inglesa achou sua expressão plena na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ambas as nações, nossas nações, levantando as ideias desses documentos, às vezes enfrentamos dificuldades. Sempre foi um trabalho em progresso. O caminho nunca foi perfeito. Mas
and immigrants. Através do trabalho dos escravos, imigrantes, mulheres, minorias étnicas, antigas colônias, religiões perseguidas, nós aprendemos que o desejo de liberdade e dignidade não é inglês ou americano ou ocidental, é universal. E ele bate em todo o coração. Talvez é por isso que há poucas nações que falam de uma maneira mais firme para defender valores democráticos do que os Estados Unidos e o Reino Unido. Somos os aliados que chegamos em Omaha, que nos sacrificamos lado a lado contra a marcha da tirania, com a fundação da OTAN, uma ideia inglesa, britânica. Nós fizemos uma aliança transatlântica que já dura mais de 30 anos. Juntos com os nossos aliados, nós atingimos a paz a partir da Guerra Fria e nós incluímos também a a Europa Central e Oriental. E nós fizemos alianças com aqueles antigos integrantes da União Soviética. E nos Balcãs, nós lutamos juntos para garantir a paz. Hoje, depois de uma década difícil, que começou com guerra e acabou com recessão, nossas nações têm um momento crítico, mais uma vez, uma economia global que está à beira da depressão, agora esteve nessa maneira, agora está se recuperando. Depois de anos de conflitos, os Estados Unidos tirou 1.000 soldados do Iraque e no Reino Unido também. Nós acabamos com um momento forte do Talibã no Afeganistão, estamos fazendo uma transição para a liderança dos próprios afegãos. Matando Osama Bin Laden, nós enfraquecemos a Al-Qaeda de uma maneira decisiva e juntos nós tivemos grandes desafios. E ao terminar esse novo capítulo na nossa história comum, nós temos um mundo em que a prosperidade de todas as nações está agora linkada. Como temos novos desafios e temos que desmantelar as redes terroristas, temos que enfrentar a mudança global, combater doenças. E à medida que a revolução surge das ruas do norte da África e do Oriente Médio, a gente acompanha então as populações querendo definir seus destinos. Esses desafios vêm agora no momento em que há novas definições para esse novo século. Países como China e Brasil estão se tornaram importantes e a gente dá as boas-vindas a esse desenvolvimento, essa novidade. E isso criou novos mercados, oportunidades para as nossas próprias nações. E essas mudanças rápidas, e fica na moda em alguns lugares questionar: será que a emergência dessas nações vai acompanhar o declínio dos Estados Unidos e outras nações europeias? Talvez essas nações representem o futuro e o momento da nossa liderança tenha passado. Mas esse argumento está errado. O momento da nossa liderança é agora. Os Estados Unidos e o Reino Unido é que deram forma a esse mundo em que essas nações emergentes puderam emergir. E novas nações, elas assumem responsabilidades no mundo, mas a nossa aliança vai continuar indispensável para um mundo com mais paz, mais próspero, mais justo.
Nesse momento em que os desafios pedem que os países trabalhem um com o outro, nós somos fundamentais para a ação global. Numa era definida pelo fluxo rápido de informação e comércio, é a nossa tradição, a nossa abertura fortificada pelas nossas bases, pelos meus cidadãos, que somos nós que oferecemos as melhores perspectivas. Milhões ainda não têm os direitos humanos assegurados por conta do lugar em que eles vivem. Então, nós somos as nações mais dispostas a defender os valores de tolerância e também autodeterminação que levam à paz e à dignidade. Não quer dizer que vamos ficar parados e sozinhos. A natureza da nossa liderança vai ter que mudar com o tempo. A primeira vez que eu vim para Londres como presidente, os tempos de Roosevelt segurando um copo de brandy passaram. O primeiro-ministro vai concordar, mas que a gente podia também fazer uso disso, mas nesse século, nossa liderança comum vai incluir novos parceiros, vai se adaptar a novas circunstâncias e temos que encarar essas novas demandas da nova era. Isso começa com a nossa liderança econômica. Adam Smith, ele ainda é verdade o que ele disse. Não é riqueza, não há riqueza genuína quando você não atinge o potencial pleno de homens e mulheres. A Revolução Industrial que começou em Manchester, ele lembra também do Silicon Valley, nos Estados Unidos. É por isso que países como a China, a Índia e o Brasil crescem tão rápido, porque eles usam os princípios de mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido, princípios que nós sempre defendemos. Nós vivemos numa economia global que, em grande parte, fomos nós que fizemos. E hoje a competição por melhores empregos, temos países que são criativos e têm cidadãos empreendedores. Isso dá a países como os Estados Unidos e o Reino Unido uma vantagem. Tivemos Edison, Einstein, Alan Turing, Steve Jobs. Nós lideramos o mundo no seu compromisso com a ciência, descoberta de novos remédios e tecnologias. Nós educamos os nossos cidadãos nas melhores universidades do mundo. Mas para manter essa vantagem, num mundo que é mais competitivo do que nunca, nós vamos ter que redobrar os nossos investimentos em ciência, engenharia e renovar os nossos compromissos com a educação das nossas forças de trabalho. Nós fomos lembrados nos últimos anos que os mercados às vezes falham. No último século, ambas as nações puseram regras para, por exemplo, regular o mercado, regulações que foram estabelecidas para evitação, por exemplo. Mas na economia de hoje, essas ameaças de falha do mercado, as falhas podem ser globais e ser violentas e exigir respostas mundiais, internacionais. A crise financeira que começou em Wall Street afetou todo o país praticamente. E aí passamos por reformas através do G20 para prevenir abusos. Nenhum país pode se esconder dos perigos do carbono. E em Copenhague e Cancún discutimos isso para deixar o país limpo para os nossos filhos. Mesmo quando o mercado funciona, trabalha como deveria, ambos os países reconheceram
que é a maneira responsável como vivemos, haverá momentos ruins podem atingir qualquer um de nós. Então, parte da nossa tradição é a convicção que todo cidadão merece algum tipo de proteção. Assistência médica, seguro-desemprego, se você perde o emprego, uma aposentadoria digna depois de uma vida de trabalho duro. Esse compromisso com os nossos cidadãos foi a razão para a nossa liderança no mundo. E depois de uma recessão terrível, o nosso desafio é enfrentar essas obrigações e não podemos nos consumir no nível de dívida. Isso vai nos levar a escolhas difíceis, caminhos difíceis para ambos os países, mas nós já enfrentamos desafios parecidos antes e fomos capazes de equilibrar as responsabilidades fiscais com as responsabilidades que temos em relação um ao outro. Eu acho que podemos fazer isso de novo. À medida que fazemos, os sucessos e fracassos do passado vão nos levar ao futuro e é possível crescer sem poluir. A prosperidade vem não o que uma nação produz, mas e sim pelo que produz e pelos seus investimentos. Temos que trabalhar em relação à prosperidade dos nossos cidadãos, mas também segurança. Nossas nações, as duas, sabem o que é enfrentar o mal no mundo. Os exércitos de Hitler não teriam parado de matar se a gente não tivesse chegado às praias da Normandia, nos campos, nas ruas. Não devemos esquecer que não havia nada que garantisse a nossa vitória naquela guerra. Foi através do caráter, da coragem do nosso povo. Precisamente porque queremos segurar essa responsabilidade, sabemos qual é o custo da guerra, é por isso que fizemos uma aliança que é forte o bastante, que é capaz de deter nossos inimigos. A OTAN, ela tem o artigo 5. Nenhuma nação da OTAN vai ter que lutar sozinha. Os aliados sempre lutam juntos, sempre. E por 60 anos, a OTAN foi a aliança mais bem-sucedida em toda a história humana. Hoje, nós confrontamos um inimigo diferente. Terroristas tiraram a vida de gente em Nova York e em Londres. Al-Qaeda, temos que lembrar que eles também mataram milhares de muçulmanos, mulheres e crianças no mundo. Nossas nações não vão fazer guerra com o Islã. E nosso foco é desafiar a Al-Qaeda e seus aliados extremistas. Como Osama Bin Laden e seus seguidores aprenderam, à medida que nós atacamos esse inimigo, vamos continuar tendo os valores, a lei, o processo que nós defendemos tão arduamente. Por mais de uma década, por quase uma década, a Afeganistão esteve no fronte desses esforços. Através desses anos, vocês, o povo britânico, foi um aliado firme junto com outros que lutaram ao nosso lado. Juntos, vamos homenagear todos os homens e mulheres que serviram e se sacrificaram nos últimos anos. Eles são parte de uma linha de heróis que carregaram essa carga em nome da liberdade que nós tanto prezamos. Por causa disso, nós enfraquecemos o Talibã. Por causa deles, nós construímos a força justamente das forças de segurança do Afeganistão. E estamos num momento crucial no Afeganistão ao fazer a transição. E vamos apoiar aqueles que vão respeitar a Constituição afegã
e garantir que o Afeganistão não volte a ser um porto seguro para os terroristas e capaz de ficar em pé em cima das próprias pernas. Nossos esforços nesse começo de século nos levaram a um novo conceito para a OTAN, a capacidade de enfrentar novos desafios, os mísseis balísticos, ataques cibernéticos, mas a OTAN ainda vai ter a visão inicial de seus fundadores, ter ações coletivas para defender nossos povos. Roosevelt e Churchill disseram que todas as nações tinham deveres e responsabilidades, têm sua responsabilidade na arquitetura mundial para manter a paz. Também temos interesse comum em impedir a distribuição de armas nucleares. Países em todo o mundo, temos que garantir que esse material nuclear não caia nas mãos erradas. E por causa da nossa liderança, nós mandamos mensagens para a Coreia do Norte e para o Irã que aqueles que não mantiverem sua palavra vão ter que encarar as consequências. Em boa parte porque a liderança, graças à liderança dos Estados Unidos e do Reino Unido. E aqueles que temos as nossas próprias obrigações no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, na nossa luta por um mundo sem armas nucleares. Temos um interesse comum em resolver conflitos que prolongam o sofrimento humano. No Sudão, depois de anos de guerra e milhares de mortes, nós fizemos com que eles escolhessem o caminho da paz. E no Oriente Médio, nós estamos unidos no nosso apoio à segurança de Israel e a uma Palestina soberana. E nós dividimos também o interesse no desenvolvimento da dignidade e da segurança. Para ter sucesso, nós temos que deixar as partes pobres do mundo não são um lugar para caridade. E eles têm as mesmas forças que levaram o nosso povo para a gente. Eles têm que se alimentar eles mesmos. Os médicos que cuidam dos doentes, temos que apoiar os países que confrontam a corrupção, fazer com que as pessoas inovem. Temos que apoiar aqueles que fazem com que as mulheres e meninas possam atingir seu potencial. Nós fazemos isso porque acreditamos não simplesmente nos direitos das nações, nós acreditamos nos direitos dos cidadãos. É o que nos liderou na nossa briga contra o fascismo e o comunismo, e hoje isso é posto à prova no Oriente Médio e no Norte da África. País depois de país, os povos estão se mobilizando contra o pulso de ferro. Esses movimentos pela mudança só tem 6 meses. E nós já vimos isso na Europa Oriental, nas Américas, na África do Sul, no Sudeste da Ásia. A história nos mostra que a democracia não é fácil. Vão ser anos antes que essas revoluções sejam concluídas e vai haver dias difíceis no caminho. Em lugares onde há visões de tribos e de seitas, sabemos também que o populismo pode se tornar perigoso, o extremismo que usa o nome da democracia para negar o direito de minorias. Mas não se enganem. O que vimos, o que estamos vendo em Teherã, em Tunis, na Praça Tahrir, é um pedido de liberdade que nós temos aqui em nossos lares. Aqueles que não querem ser livres, temos que ter democracia imposta a eles. Al-Qaeda, ela acaba com os direitos dos indivíduos e perpetua justamente a violência e a pobreza.
que não haja dúvida, os Estados Unidos e o Reino Unido estão no lado daqueles que querem ser livres. E agora temos que mostrar que as nossas palavras vão virar fatos, vão virar atos. Vamos investir no futuro das nações que fazem a transição para a democracia, começando com Tunísia e Egito, fortalecendo o comércio. Vamos ajudá-los a mostrar que a liberdade traz prosperidade. Isso quer dizer defender direitos universais, sancionando aqueles que insistem na repressão e apoiando os direitos humanos das minorias. A gente faz isso sabendo que o Ocidente tem que enfrentar muita suspeita no Oriente Médio e no Norte da África, uma desconfiança que vem de um passado difícil. Por anos, nós tivemos hipocrisia daqueles que não gostavam da democracia e temos que reconhecer, tivemos interesses na região, talvez tivemos parceiros que não foram perfeitos, para impedir o mundo de ter problemas com energia, no fornecimento de energia. Mas a escolha entre nossos interesses e as ideias, estabilidade e democracia. O nosso idealismo, ele tem raízes na história. A repressão só oferece a falsa promessa de estabilidade. As sociedades têm mais sucesso quando os cidadãos são livres. E as democracias são o aliado mais próximo que nós temos. Essa é a verdade que nos liderou na Líbia, guiou nossas ações. Na Líbia, seria fácil dizer que nada disso é nosso negócio, que a soberania nacional é mais importante do que a questão dos civis morrendo dentro de suas fronteiras. Esse argumento é defendido por alguns, mas nós somos diferentes. Nós apoiamos uma responsabilidade mais ampla. E não podemos impedir todas as injustiças, mas há algumas circunstâncias em que temos que agir quando um líder está ameaçando massacrar seu povo. A comunidade internacional tem que agir. É por isso que impedimos um massacre na Líbia e não vamos descansar enquanto o povo da Líbia não estiver protegido e o tirano tiver saído de cena. Vamos continuar com humildade, sabendo que não podemos ditar todos os resultados, tudo que acontece. Em última instância, a liberdade tem que ser querida pelas pessoas e não imposta por fora. Mas podemos e devemos apoiar aqueles que estão nessa briga, porque sempre acreditamos que o futuro dos nossos filhos e netos vai ser melhor se outros filhos de outros e netos de outros também forem mais prósperos e mais livres. Das praias da Normandia, nos Balcãs, em Benghazi, esse é o nosso interesse, essas são nossas ideias. E se não cumprimos com essa responsabilidade, quem que vai nos substituir? E que mundo nós vamos deixar, nós vamos passar adiante? Nossa ação, nossa liderança é essencial para a causa da dignidade humana. Então temos que agir e liderar com confiança nas nossas ideias, no caráter do nosso povo, que nos pôs aqui hoje. Há uma qualidade final que faz os Estados Unidos e o Reino Unido indispensáveis nesse momento da história. E é como nos definimos como nações.
Ao contrário de muitos países, não definimos cidadania baseada em raça ou direito de nascença. Ser americano ou britânico não quer dizer pertencer a um determinado grupo, é acreditar em determinadas ideias, direitos dos indivíduos, a lei. É por isso que temos uma diversidade incrível dentro de nossas fronteiras. É por isso que nosso povo, em todo o mundo, se eles vão para Nova York, se vão para Londres, se eles trabalharem duro, eles podem prestar juramento às nossas bandeiras e podem chamar a si mesmos americanos e podem vir para a Inglaterra e fazer uma nova vida. Eles podem cantar Deus salve a rainha como qualquer outro cidadão. Sim, nossa diversidade pode levar a tensões. Na nossa história já houve debates acalorados sobre justamente imigração e assimilação, mas até esses debates podem ser difíceis, mas nós reconhecemos que essa nossa herança tem uma enorme força num mundo que só fica menor e mais interconectado. O exemplo de nossas duas nações diz que é possível que as pessoas sejam unidas por suas ideias e não divididas por suas diferenças. É possível que os corações mudem e que os ódios do passado sejam superados. É possível que filhos e filhas de antigas colônias estejam aqui nesse grande parlamento com o filho de alguém, de um cozinheiro que serviu ao exército britânico, servindo como presidente dos Estados Unidos diante de vocês. Nesse momento ele é muito aplaudido. Isso é o que nos define. É por isso que os jovens nas ruas de Damasco e Cairo, eles também querem os direitos que temos, ainda que tenham diferenças em relação às nossas políticas. Duas das maiores, mais poderosas nações na história. Temos que sempre lembrar que a fonte da nossa influência não vem da nossa economia, do nosso exército ou dos nossos territórios. São os valores e não devemos abrir mão de defendê-los no mundo. As ideias, os direitos que não podem ser negados. Isso é o que criou a nossa aliança que lutou guerras, a nossa amizade. O Churchill e o Roosevelt tinham diferenças. Eles sabiam dos pontos fracos de um e do outro e também de si mesmo, mas eles tiveram a habilidade de refazer o mundo. Então, no destino desses dois homens, naquele momento particular da história, não havia um interesse comum no campo de batalha, havia uma crença na liberdade humana, na dignidade humana. Uma convicção de que temos como dizer como a história termina. Temos uma palavra na história. Essa convicção, ela está nos nossos povos hoje. Os desafios que enfrentamos são grandes. O trabalho adiante é duro e atravessamos uma década difícil. Houve testes, mesmo que eles pareçam muito grandes ou muito numerosos, vamos nos inspirar nos exemplos deles. E nos longos anos à frente, não só o povo dessa ilha, mas no mundo, onde quer que haja desejo por liderança no coração humano, não se desesperem, não desistam, vão em frente. O que Churchill e Roosevelt disseram, porque coragem
com humildade, com esperança. A fé no amanhã faz com que nós marchemos juntos, em frente, juntos, aliados, em nome de um mundo que vai ser mais pacífico, mais próspero, mais justo. Muito obrigado.